Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma grande honra e um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa. E hoje eu quero conversar sobre a mensagem, o selo da Páscoa, uma mensagem muito importante dentro do plano da redenção, falando da ressurreição, o melhor, do poder vivificador que viria sobre a igreja no tempo do fim. Isso traria sobre nós uma Páscoa. E para termos uma Páscoa, Páscoa é ressurreição. Para termos uma Páscoa, necessita-se, obviamente, de um parente redentor, porque nós não podemos ressuscitar a nós mesmos. Por isso que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Por isso que nosso parente redentor, Jesus Cristo, desce do céu em Apocalipse 10 com o título de propriedade. Veja, ele conquistou o preço de nossa redenção, veja, pagando por nossas culpas, quando ele derramou seu sangue no Calvário. Em Apocalipse 5, temos então uma investigação profunda para analisar os requisitos do parente redentor, e Jesus preencheu cada requisito que dizia respeito à nossa redenção. E foi feito um exame muito minucioso sobre a culpa, sobre a queda lá em Gênesis, e então se constatou que Jesus pagou o preço, e tudo está consumado, o preço foi pago, tudo foi examinado até a raiz, e cada pecado foi jogado no cloro do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e podemos voltar então à nossa possessão, a tudo aquilo que perderam os nossos pais lá em Gênesis. E Adão e Eva possuíam o título de propriedade. Veja, o título dizia a quem pertence, o título de posse. E esse título nada mais é do que a fé perfeita e inadulterada em cada palavra que sai da boca de Deus. Nossos pais se desligaram da vida eterna quando aceitaram a sabedoria da serpente, quando aceitaram um acréscimo à palavra, e quando aceitaram esse acréscimo, arruinaram todo o plano de Deus. Por isso a Bíblia termina aqui em Apocalipse da mesma forma: quem acrescentar ou tirar quaisquer palavra do livro dessa profecia, veja, atrairá sobre si as pragas que estão no livro e a condenação eterna. Então, temos um retorno à fé original. Por isso Deus envia a mensagem de Malaquias 4, a mensagem de Apocalipse 10, 7, e o profeta falou de um novo Efésios. E dentro desse novo Efésios nós temos o plano da redenção. Então veja que em Efésios capítulo 2, nós temos então a nossa Páscoa, aqui no tempo do fim, porque Páscoa fala de ressurreição, reviver aquele que estava morto, e somente os eleitos e predestinados podem reviver, podem ressuscitar, podem sair da sepultura denominacional, veja, podem ser levantados de entre os mortos, e isso toma um redentor. Então nosso Senhor, veja, desce do céu com esse título, e ele o guarda dentro de um vaso de barro, veja, e vimos então um ministério idêntico ao de Jesus Cristo. Veja, dentro desse ministério está a fé perfeita, não é a fé em Jesus, mas era a fé de Jesus, e esse título, a substância, a fé, a prova das coisas que se não veem, mas é o título, veja, essa certeza que nós temos da vida eterna, é a certeza que nós temos do milênio, é a certeza que temos dos novos céus e da nova terra, é a certeza que temos da existência de Deus, é a certeza de que a palavra de Deus é a verdade. Veja, todas as promessas que estão nos terrenos ou no terreno da palavra são nossa posse, e nós recebemos
a garantia, recebemos o que a gente chama de abstrato, que é o Espírito Santo. Veja, ele é a confirmação. É ele que vem vivificar cada promessa da palavra para o crente, para o redimido, que seria levantado aqui no tempo do fim, como uma prova de que ele está na ressurreição. E o que é isso levantar, ou esse levantamento? É vivificar os nossos corpos mortais em ordem, em obediência à mensagem do dia. Aí temos a nossa ressurreição, a nossa Páscoa. Esse é o nosso Efésios, levantados em ordem para vivermos de fé na palavra. Por isso, esse é o dia da redenção, é o retorno à fé original, é o retorno para aquela promessa que Deus tem feito em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Então nós temos, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, vivificar. Então o profeta mostra isso na mensagem, o selo da Páscoa. Então veja, parágrafo 56. Aqui estava ele, referindo-se a Jesus, como um homem nascido de uma virgem, mas isso tomou o Espírito de Deus para vivificar aquela palavra a ele, e ele foi a palavra vivificada para aquela hora. Então, o mesmo princípio que se aplicou a Jesus se aplica a nós. Então, a igreja eleita e predestinada, veja, ela estava nele, ela também é a palavra. E ela é vivificada para esta hora presente em que nós estamos vivendo. Veja, 57. O tempo havia chegado quando você teria que ter um Redentor. Não existe Páscoa sem um Redentor. Por isso que, quando Jesus ressuscitou naquela manhã do primeiro dia da semana, sendo ele o Redentor, sendo ele o parente, cada membro do corpo de Jesus Cristo que estava na sepultura levantou juntamente com ele, e muitos dos crentes do passado foram vistos andando por Jerusalém, porque ali estava o cabeça, ali estava o Redentor. Eles não podiam sair da sepultura sem o Redentor. O que provou que ele era o Redentor foi a ressurreição. E o que está provando que Jesus Cristo tem descido aqui no tempo do fim e tem se identificado através de um ministério, veja, um ministério idêntico àquele que esteve aqui há 2000 anos atrás, porque Deus veio confirmar o pacto com a semente eleita, para provar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus então levanta um ministério igual ao dele, porque lá atrás Abraão faz um pacto Deus faz um pacto com Abraão, e Deus manda Abraão sacrificar, veja, 2 fêmeas e um macho, uma cabra, uma novilha e um cordeiro, e manda que ele abra o sacrifício no meio e coloque parte com parte, cabeça com cabeça, tórax com tórax e assim por diante. Veja, e Deus veio no entardecer e passou entre as metades para confirmar seu pacto, mostrando o que ele faria aqui no tempo do fim com a semente real de Abraão. Ele apareceria aqui no tempo do fim para confirmar o pacto, uma semente real, quando ele traria o ministério idêntico ao de Jesus Cristo. Deus dividiu no Calvário, veja, Jesus o Cordeiro em 2 partes. O corpo literal está na 7ª dimensão, mas ele enviou o Espírito, a outra parte, sobre a igreja. E ele veio aqui no tempo do fim, nosso parente redentor, para trazer uma ressurreição. Veja, o molho movido, o primeiro que provou que era um grão e que tinha vida eterna e que tinha um título de propriedade, porque ele pôde criar os esquilos, pôde dar vida ao peixe, pôde ressuscitar os mortos, pôde curar os enfermos, pôde falar a palavra e a tempestade cessou e o sol voltou a brilhar. Um parente redimido, como título de propriedade, para mostrar o que ele faria com cada um de nós aqui no tempo do fim. À medida que nossa fé cresce,
nós vamos tomando posse de nossa herança. E nossa herança é vida eterna. E só há uma forma de vida eterna, essa é Deus. Veja, a mesma vida de Deus, agora em corpos humanos, os corpos de sua igreja. Então, seguindo, o tempo havia chegado quando você teria que ter um redentor. A lei havia fracassado, outras coisas haviam fracassado. E eu posso acrescentar aqui, todo o sistema organizado e religioso fracassou, porque eles acrescentaram seus dogmas e credos e fizeram organizações e estão mortos, não podem terminar a obra, você não pode colocar essas coisas dentro de uma organização. Agora, isso toma um redentor, e ele era o redentor prometido. Ele foi vivificado pela palavra de Deus. Então, as promessas para hoje também foram vivificadas através do vaso, do gentio que Deus escolheu para colocar nesse vaso o título, ou seja, a fé de Jesus que se moveu, a promessa vindicada. Agora, se aquele mesmo Espírito que estava sobre ele para ser o Redentor naquela era que temos aceitado, agora, a promessa nesses últimos dias do que aconteceria. Se você se tornar parte daquela palavra, você está redimido nele. Veja, porque o mesmo Espírito que habita em Cristo está habitando em vós, vivificando a sua vida para esta era. E isso também nos fins dos tempos. Vivificará seus corpos mortais, ou seja, os ressuscitará e os trará outra vez. Isso afasta a tristeza quando olhamos nisso dessa maneira, e esta é a verdade. Por isso, o anjo forte, em Apocalipse 10, levanta seu braço e diz: o tempo acabou. Acabou o tempo de espera, acabou o sofrimento, acabou a prisão. Veja, em Romanos aqui, Paulo nos provou isso. Se o Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vós, ele também vivificará vossos corpos mortais. Este é o mesmo Espírito que o levantou, que vivifica o verdadeiro crente para a vida eterna. E o Espírito que levantou a Jesus dos mortos habita no crente, vivifica o crente para a vida eterna. Então veja, esse é o nosso Efésios. Veja, capítulo 1, versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tantas que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, nós fomos feitos propriedade de Deus, redimidos, nós estávamos nele, nós temos o título de propriedade, que é fé na palavra, temos o Espírito Santo para confirmar cada promessa para esse dia, estamos ressuscitados, ou seja, levantados de entre os mortos, nossos corpos vivificados agora mesmo em ordem para o arrebatamento. Que dia estamos vivendo? Veja, há somente uma vida, um Espírito, uma vida eterna, e esta é Deus. Deus somente é eterno, então nós, sendo seus filhos, somos parte dele. Isto é, os atributos do seu pensamento. O pensamento é expressado e ele se torna uma palavra. Então, cada pessoa aqui que possui esta vida eterna estava antes da fundação do mundo no pensamento de Deus. Por isso ele, Jesus, o Logos, desceu à terra, confirmou o pacto, porque ele veio para vivificar a semente eleita, veio para levantar seus atributos, veio para trazer aquela palavra de volta, redimi-la. Esta é a nossa Páscoa. Por isso o pacto teve que ser confirmado, para provar que não é uma denominação, para provar que não é a ideia de um homem, que era Jesus Cristo, o Espírito Santo, que desceu para vivificar a semente eleita. E isso é feito pela pregação da palavra. Não é a leitura em si, mas o Espírito, as 7 vozes, os 7 trovões, as 7 virtudes que estão vivificando a palavra para esta hora. Veja, e essa é a única maneira que isso poderia ser, porque você é um atributo, é na expressão de um pensamento que vem a palavra,
E uma palavra tem vida e é eterna. E essa é a razão pela qual temos vida eterna, no mesmo princípio que o grande Filho de Deus. Qual o princípio? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Podemos dizer assim, no princípio era o eleito estava com Deus e o eleito era Deus, e o eleito se tornou carne. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.